Um plano de 20 metas para os próximos 10 anos, para melhorar a qualidade e a oferta de vagas. Do Plano Nacional de Educação, que está no Congresso Nacional desde o fim de 2010, uma polêmica, a Meta 4, que pretende universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou a superdotação na rede regular de ensino. Os críticos argumentam que as escolas regulares não estariam prontas para a inclusão de milhares de alunos com necessidades especiais. Inclusão radical e a possibilidade de fechamento das APAES, assuntos do AL Debate de hoje. Convidamos o deputado Ed Thomas, do PSB, que é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às APAES. Lair Moura, que é superintendente da APRAESP de Ribeirão Pires, Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência da cidade de Ribeirão Pires. Vinícius José Pedrassi, que é diretor da APAE do município de Ipaúsul. E Célia Maria Montevian Rocha, que é dirigente municipal em Socorro, representante da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Muito obrigado pela presença de todos. Deputado, as boas-vindas aos nossos convidados e a sua preocupação como presidente da Frente Parlamentar com a possibilidade de fechamento das APAES. E o senhor ouviu nesta Casa de Leis, em agosto, recentemente, o sonoro não à inclusão radical. Ele continua ecoando? Muito. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores, telespectadoras da TV Assembleia, todos os funcionários. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar o Vinícius, cumprimentar a Célia e a Laí e a você, Jorge. Continua ecoando e continua nos assustando, né? Alguns professores de Deus sentam em salas bem refrigeradas, com planilhas na mão, com números frios, certo? Pessoas que não sabem a bênção que é ter um filho especial, o que é ser um pai e uma mãe especial. Não sabem o trabalho voluntário de uma pai ou de profissionais que ali melhoram a vida das nossas crianças e simplesmente falam, vamos fazer a inclusão, a universalização. De que jeito? Nós mandamos tudo para a rede pública. Mandamos para lá. Como é que estão nossos professores na rede pública? Com a carga muito, mas muito pesada. Com o bolso muito, muito vazio. Certo? Aí temos cuidadores? Não, depois a gente vê. A gente vê. Quando na realidade, na minha simples e modesta opinião, a rede pública tem que se incluir na APAE. É simples, ela tem 50 anos de trabalho de excelência, 300 no Estado, 2.000 no país. As classes são mais do que especiais. Lá tem a prática do amor com ação, que dá superação. E essas crianças se superam, se desenvolvem, que poderiam ir no futuro, né, para a rede pública, para a gente universalizar, incluir. Essas palavras são lindas, né? Agora vai cuidar do filho. Vai lá na APAE, coloca na rede pública de 4 a 17 anos. Me assusta muito, Jorge, me assusta. Eu pude fazer essa frente, que é uma das maiores frentes da Casa, assinada pela grande maioria dos deputados, não só para debater esse assunto, mas para mandar dinheiro, para mandar recurso, para saber o que é uma ecoterapia, fisioterapia, você entendeu? O que a APAE precisa de um carro, de ampliação, que precisa de sala, de piscinas aquecidas, de troca de telhado. Eu passo por tudo isso já há 7, 8 anos. E é o projeto melhor do meu mandato, que é um mandato simples, certo? Mas a APAE, a criança especial, é o meu maior projeto aqui. Estou muito assustado com tudo isso, sim. Dá medo, porque nós sabemos o estado da educação nesse país. Vamos cuidar primeiro de consertar a educação do país, depois a gente vai falar de inclusão e levar nossas crianças para lá. Eu acho que está se começando do fim, né? Quando na realidade é o início. Não se pode pular a etapa chamada APAE. Não pode, de maneira nenhuma. Dona Laí, por que dessa polêmica, até para a gente entender melhor o que vem a ser inclusão radical? Para quem não tem um irmão, um parente, não sabe nem qual é o caminho quando se conduz a educação a uma escola pública, o que vem a ser a inclusão radical? Para o nosso telespectador ter uma ideia da dimensão dessa proposta.
Também cumprimento, né, os telespectadores aqui da TV Assembleia. Aproveitando, agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. Assim, a lei, ela fala que é preferencialmente na rede, tá? Preferencialmente. Mas cada um interpreta como quer, né, Jorge? Então, o governante que ele interpreta, tem que ser todo mundo, né, incluído na classe comum. Então, isso é um desrespeito. Eu estou um pouquinho mais que você, viu, Ed? Estou 44 anos nesse movimento. Quase a idade da pai. 44, né? E, assim, a criança, ela é dada para ela uma carteira na classe comum, né? Às vezes dá também um auxiliar para ajudar a professora, né? Mas isso não completa, né, o que a criança precisa. Então, nós não podemos ser radicais, assim, porque nós temos 2.000 APAES no país todo e tem 5.000 e tantos municípios, né, no país todo. 5.565. É verdade, 645 no estado de São Paulo, né, são 300 e poucos APAES. Então, tem cidade onde você não vai ter APAE, não vai ter uma APRAESP, não vai ter... Então, isso é uma forma de você dizer que a criança precisa de alguma coisa especializada, né? Agora, onde já tem, né, você tem que dar as mãos para quem já fez um tanto de tempo e melhorar ainda mais. Então, as APAES só não fazem melhor ainda porque não tem dinheiro, como o Ed falou. Né? Então, só lembrando, viu, não sei se eu posso me estender nesse momento, mas o Estado de São Paulo, por exemplo, a partir de 2002, começou a fazer um convênio com as APAES, porque nós alteramos o artigo 258 da Constituição, né? E o convênio era para o per capita Fundef, né? Naquela época era Fundef, e também a QESE, que é a cota do salário e educação. Então, de repente, né, foi fazendo o convênio e teve a QESE. Daí ninguém fala nada, então faz de conta que ninguém viu, sabe? Então, a QESE é importante também para o per capita, porque o per capita Fundeb, ele é muito pouco. Por exemplo, na classe das APAES, da APRAESP, Jorge, você tem 10 alunos. Então, você pega 10, você vai arredondar, o per capita é de R$300. Você faz vezes 10, dá R$3.000 por uma sala de aula, né, na instituição especializada. Na classe comum, você tem 40. Então, dos 40 vezes 300, você tem R$12.000 para você pagar o professor. Né, então, você vê que não dá para manter uma classe, né, com 10 alunos, né, com dinheiro que o Fundeb paga, e sem a QESE ainda. Né? Então, isso, que as APAES fazem milagre, porque, bom, milagre faz porque eu falo que assim, é um tanto mística, viu, Célia? Porque assim, você chega no 5º dia, você não tem dinheiro para pagar, mas aí de algum lugar chega, né? Mas tem que ser assegurado como direito da criança, como direito à educação, que é um direito dela, né? Então, ela tem que ter uma educação especial, que é o que ela precisa. Então, o que eu falo assim, não pode ser radical, como está sendo agora, né? Quer dizer, esquece tudo que foi feito, né, do que as APAES estão fazendo há 50 anos, e, de repente, alguém descobriu, né, que vai colocar lá na classe comum e a criança vai desenvolver. Não vai. Não vai. Isso, assim, é iludir a família, sabe? Iludir a família. Uma falsa expectativa. Uma falsa expectativa, porque às vezes também a família... É muito difícil aceitar, né? A gente sempre fala... É um luto você esperar 9 meses uma criança e, de repente, ela nasce com uma deficiência. Então, tem que respeitar a mãe, né? E a gente também fala, viu, Ed, que as crianças com deficiência, elas têm mais mãe. Porque o pai, sabe, Jorge, nasce, o pai vai embora, né? Então, a mãe fica com a criança com deficiência. Desmonta a família, às vezes. Desmonta a família, é assim, sério. A gente tem chorado junto com as mães, porque isso é muito trágico, né? Então, a mãe se vê lá, né, cuidando de um filho com deficiência, que não é fácil, né? E aí ela tem que ter a creche, porque ela não tem onde deixar para ir trabalhar. Então, isso também é outra coisa que os deputados têm que se juntar, viu, Ed? E colocar a criança. Nós temos que lembrar o artigo 58, que agora é uma luta, né? Mais uma. Artigo 58 da LDB. A educação especial começa no 0 ano. Nasceu a criança com deficiência, tem que ter direito à creche especial. Isso ninguém faz. Ninguém faz. Que inclusão! Não está incluindo. Todo governante faz de conta que não existe essa lei, sabe? Então, assim, ninguém está vendo isso. Então, nós, né, nós estamos nessa luta, nós temos que lutar para que isso seja respeitado. Então, vai começar no 0 ano. Aí, o que eu falo sempre, assim, você tem que dar o que a criança precisa. Então, ele estava me perguntando, né, como é que é essa inclusão. Vou explicar no próximo bloco. Já falou do milagre. Tá, então deixa eu ver daqui a pouco. Olha, Célia, vamos falar também de operar milagres aqui. Como a partir desta ótica de inclusão radical, como pode ficar o desenho do atendimento a essa criança com necessidade especial? Bom, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores também, agradecer a presença
E é uma honra estar aqui. Em 75 eu já trabalhava como professora de educação especial, e era uma escola de educação especial em São Bernardo do Campo. Depois eu fui diretora dessa escola de educação especial, e já na época nós precisávamos da PAI. A PAI estava sempre nos auxiliando. Era parceira? Era parceira, sempre fornecendo cursos aos nossos professores, capacitação. E para a rede pública, eu represento a Undime, os secretários de educação. Para a rede pública é muito difícil, não dá para se pensar nessa inclusão, é utópica, né? Nós temos uma lei de acessibilidade e a maior parte das escolas não tem acessibilidade nenhuma, certo? Nós precisamos contratar profissionais especializados, mas nós temos uma dificuldade imensa para contratar o próprio professor da rede, né? Então, é praticamente inviável. É mais uma lei dessas que fica aí, né, como direito à moradia. Na intenção. Fica na intenção. E, além da falta de preparo dos professores, além de materiais especializados que nós não temos, além de toda essa equipe pedagógica que a PAI já tem, já capacitou. Eu concordo com o deputado que nós deveríamos fazer o caminho inverso. Tá? Na PAI, né? Exatamente. Nas nossas escolas, por exemplo, há 15 dias... escolas na PAI, né? Isso. Nas nossas escolas, há 15 dias eu estive na PAI de Socorro para pegar orientação para os nossos professores dos alunos com problemas. E mesmo assim não são aqueles alunos com grandes problemas, né? Agora, são os adaptáveis. São os adaptáveis, os que têm uma condição um pouquinho melhor. Sim. Agora, é realmente uma utopia se falar em inclusão desta forma. Isso não é incluir. Sim. Tá? De jeito nenhum. Isso não representa inclusão, isso representa, eu acho, uma desconsideração. Vamos falar mais sobre isso e eu convido agora o Vinícius. Vinícius, dê o seu depoimento falando de APAI e de uma pequena cidade, né? E Ipauçu tem 15 mil habitantes. Qual é a mágica ou o milagre para tocar uma APAI numa cidade pequena? Agradecer primeiramente, Jorge, esse espaço que está sendo cedido, a oportunidade de eu, como jovem do movimento apaiano, estar ao lado de pessoas que já fizeram muito pela educação nas APAIs, pela educação no estado de São Paulo. E como a Laine falou, é um milagre, né? Hoje o município de Ipauçu ele conta em torno de 14 a 15 mil habitantes. A APAI de Ipauçu atende em torno de 70 usuários, né? Sendo desses 70, 58 alunos, né? E você tem um X anual para gastar com a educação. Sempre falta. Então, o que acontece? As APAIs, elas se mobilizam, o profissional da APAI, o profissional que dá aula, ele está no final de semana participando do evento, está ajudando a APAI, e principalmente, o que a gente tem que deixar claro, o grande medo, é fácil você falar de um grande centro de referência, mas quem está lá no interior, atendendo as pessoas com deficiência, daquele município que fica a 400 quilômetros da capital, são as APAIs. Então, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de excelência, que deve ser, no mínimo, respeitado. Um respeito às APAIs e, consequentemente, às pessoas com deficiência. Sobre a questão do direito de escolha dos pais, você que esteve presente aqui lotando o auditório Franco Montoro, quando se falou da inclusão radical, eu queria que você falasse um pouco disso também, do direito dos pais, ou seja, quando se fala em inclusão, a garantia de matrícula numa escola regular, mas o atendimento especializado, carinhoso da APAI, Vinícius. O PAI seria, a tentativa da alteração da Meta 4, é uma situação assim. Você, de forma ditatorial, coloca as famílias, olha, você tem que estar na rede regular, tirando delas a oportunidade delas escolherem um ensino especializado, aquilo que melhor vai